Senhor presidente, ao saudá-lo, saúdo toda a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o parlamento, saúdo os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, com destaque para o meu suplente Ito, destaque para o Iremar, também suplente vereador, jornalista Carlos Tonetti, saúdo o senhor e a senhora que nos honra com a audiência em seus lares. Senhores vereadores, na última terça-feira, 2 de dezembro, uma emissora de rádio aqui local ouviu os moradores da rua Bernardo Scheidemann e eles realmente faziam reclamações que tinham fundamento. E o vereador Adriano Pereira, com a sua disponibilidade, com a sua astúcia, com a sua dedicação à comunidade, fez chegar aquela emissora que iria lá verificar em loco. E foi. E levou a equipe da TV Legislativa, um repórter, um câmera e mais um motorista que conduzia a viatura. Imagine-se que ficaram nesse trajeto por 2 horas, montaram a reportagem e depois essa reportagem foi exibida por 5 minutos. Os moradores que reclamavam e os que moram lá ao longo da rua Bernardo Scheidemann, e todas as pessoas que se valem daquela via, estavam, como disse, cheios de razões. E as preocupações do vereador Adriano Pereira também eram fundadas. E é indiscutível a atitude do vereador Adriano Pereira em benefício daquela comunidade. E é importante que alguém que detém cargo eletivo encampe esse tipo de reivindicação. Tudo vale a pena quando se defende a cidadania, quando se busca mais justiça social. Mas esse patrocínio, senhores vereadores, poderia ter sido feito por um custo bem menos significativo. Quanto custou a reportagem do vereador Adriano Pereira? E mais o ordenado dele, e mais o ordenado do seu staff. E tudo isso era simples, muito simples. Era só o vereador Adriano Pereira ter passado a mão no telefone, como ele sempre faz e como sempre é bem atendido, ter ligado para o secretário de obra, Paulo França. E o Paulo França iria dizer para o vereador Adriano: a obra está licitada, os valores estão à disposição, a ordem de serviço já foi assinada, e a obra só não começou porque a empresa que venceu a licitação está pendente com os tributos. E esse governo é sério, não faz concessão enquanto não apresentar documentação, ninguém trabalha. Era simples, mas muito simples. Então não é suficiente que se seja eficiente, é necessário que se seja eficaz. E apesar dos esforços do vereador Adriano Pereira, a comunidade não ficou sabendo aquilo que queria saber quando ligou para a emissora de rádio, quando as obras iriam ser começadas. E que o vereador Adriano Pereira poderia ter, com esse simples telefonema, ter na própria emissora de rádio, ter faturado com a comunidade, ter dito: gente, eu fiz uma verificação, essa obra vai ter início imediatamente. Talvez o vereador Adriano Pereira não tivesse interesse em esclarecer e informar, apenas em tumultuar. E pior, usando a estrutura dessa casa legislativa. E naquela mesma sessão também, o secretário, e hoje aqui foi repetido, o secretário de Desenvolvimento Social, Valdeci Mengarda, foi atacado, está sendo atacado, e surpreendentemente por pessoas que há menos de um mês elogiaram, rasgaram elogios aqui ao secretário, pela escolha do prefeito ao secretário Valdeci Mengarda. Eu não sei como é que alguém que esteja um mês à frente de uma secretaria possa, de repente, há 30 dias receber elogio e depois receber crítica. Será que não cedeu algum interesse escuso de alguns desses interesses? Não é possível.
Acusá-lo de incompetência quando ele está apenas tomando pé da situação é injustiça e é precipitação. E aquela viagem que foi feita a Florianópolis, o vereador Jefferson Forte tem toda a razão, é irregular. Irregular, vereador. Tem que ser punido. Tem que ser punido exemplarmente. E os responsáveis, com certeza, vão ser punidos. Mas aqui se faz um barulho danado, né? Porque uma empresa patrocina essas passagens para o Beto Carreiro, que aí é que está a grande irregularidade. Mas lá em Brasília, algumas empresas, senhores vereadores, também fazem doação. Exemplo da Petrobras. Só que a diferença é que aqui ninguém rouba ninguém. E lá se rouba o povo para distribuir aos amigos da corte. Lá, senhores vereadores, aquela figura lendária do Robin Hood está em plena atividade, está em plena ação, mas aos avessos. Está aos avessos, né? Ou seja, roubando do pequeno, do povo, para distribuir aos amigos da corte. E aí, senhores vereadores, eu fico sonhando, fico conjecturando e fico imaginando o vereador Jefferson, com a capacidade que lhe é peculiar, né? Com a candência que lhe é peculiar, com a vontade de punir que é própria de quem defende a comunidade. Se fosse vereador em Brasília, iria faltar gente para fechar a porta das cadeias. Muito obrigado, senhor presidente.